Salve galera! A gente recebe muitas vezes alguns equipamentos que eles vêm embalados dos estúdios e a gente vê como os tatuadores fazem isso da forma errada. Então, hoje eu queria mostrar aqui para vocês como eu faço um procedimento que ele vai ser meio genérico para vocês embalarem o equipamento e inclusive poder permanecer com uma parte dele do forro que normalmente é feito aqui na parte da pega, permanecer embalado depois da tatu, tá bom? Para vocês fazerem isso com segurança. Então vocês vão precisar aí de uma daquelas bandagens elásticas, né? Um pedaço de EVA aí, que isso aqui é um EVA 2 mm. Eu comprei uns saquinhos um pouquinho mais grossinhos, assim, em casas de embalagens, que eles são um pouquinho mais grossos. Eles são bem bons para embalar, eles são um pouco maiores do que o tamanho da máquina, fita e tesoura, né? Então eu começo fazendo o seguinte, eu enrolo umas 2 voltas do EVA aqui na parte inferior. 2 voltas para mim tá suficiente, tem gente que gosta de muito maior, e aí isso tem que ser proporcional ao saquinho que vai ser usado aqui. Esse saquinho também pode ser substituído por protetor de clip cord, né? Aqui eu corto bem na emenda, porque eu sou perfeccionista. Aí eu pego fita. Isso aqui é uma forma que eu estou ensinando de modo que vocês não precisam tirar em todo o procedimento, tá? Vocês podem manter isso na máquina de vocês e fazer isso da forma adequada, de uma forma higiênica, né? Então, protegi bem, firmei bem aqui. Agora eu venho com a bandagem elástica e eu vou passar a bandagem elástica em cima, evitando que a bandagem elástica pegue nessa borda inferior aqui. Mas por que eu vou passar a bandagem elástica? Porque ela vai me ajudar a recolher essas abinhas que ficam aqui. Eu corto a bandagem elástica no meio, não só por questão de economia, mas também porque isso vai me dar mais uma praticidade melhor para eu fazer esse tipo de volta aqui, ó. Então eu simplesmente pego o rolinho e corto ele no meio, tá vendo? Ele normalmente tem o dobro desse tamanho aqui. E aí eu consigo esticar bastante ele, pegar especialmente nessas bordinhas aqui. Por quê? Por que eu faço isso? Porque ele adere bem ao EVA na parte de baixo, né? Ó, e eu consigo controlar bem aqui e tá ok. Na dúvida, para não ficar soltando essa pontinha aqui, porque eu estiquei bastante, eu vou lá e coloco mais um pedacinho de fita aqui, ó. E assim, isso aqui, como eu vou proteger por cima desse embalado aqui, eu não costumo tirar ele da máquina, certo? E aí eu faço uma outra coisinha aqui também. Eu pego um pedacinho de bandagem elástica, ou pode ser a própria fita aqui, né? Isso aqui eu estou aplicando para essa máquina aqui, mas esse conhecimento pode ser usado para outros equipamentos. Eu passo um pedacinho de bandagem aqui, porque eu vou precisar de uma área que a fita ela prenda depois, certo? Então, botei aqui, fechou, esse aqui já não usa mais. E aí o que eu vou fazer? O saquinho ele é aberto de um dos lados e do outro lado não, aqui ó. Como é o protetor de clip cord, né? E aí eu vou cortar esse saquinho em torno de 1 centímetro a mais, além do comprimento do grip, tá? Eu vou cortar ele bem aqui, ó. Certo? Com esse aqui que sobrou, o que eu vou fazer? Eu vou embalar aqui primeiro, ó. Vocês já vão entender o porquê que vem aqui primeiro. Até vou colocar uma fitinha aqui para isso aqui também não ficar soltando. A mesma coisa que eu fiz ali no grip. Como isso aqui essa parte interna é protegida e permanente, então eu posso passar uma fitinha aqui, não tem problema. Passei. Certo, isso aqui é só o que vai prender para eu fazer o ajuste depois. Então eu venho com esse plastiquinho aqui por cima. E eu não me estresso muito de fechar por cima ali, depois vocês já vão entender o porquê. Aí eu pego pego fita, né? Tá vendo que eu botei a bandagem elástica aqui por baixo? Foi só para que eu conseguisse ter aderência para esse momento aqui, ó. Ó, agora eu prendo aqui e aí ele firma super bem naquela fita que eu coloquei por baixo. E olha como eu estou isolando bem, ok? E é aqui, o que eu faço? Como essa parte aqui vai ser descartada depois, eu pego, dobro aqui,
faço uma pequena orelhinha, porque tem que lembrar que minha mão vai estar contaminada, então eu tenho que ter alguma coisa que facilite para eu desmontar isso aqui depois. Esse plastiquinho, essa sobrinha aqui, então ele vai sempre ficar protegido na região contaminada, e quando eu vou fazer a regulagem durante o procedimento, eu aperto nos botões usando essa própria bordinha. Então eu não costumo fechar aqui pelo seguinte motivo: como essa bateria sai por cima, se eu precisar desrosquear ela durante o procedimento, eu não preciso desfazer toda essa bandagem, não preciso tirar a fita daqui, então eu mantenho aberto aqui na parte de cima. E aí, depois disso, o que eu faço? Eu pego a parte de baixo e encaixo na parte inferior. E quando eu encaixar na parte inferior, olha o que vai acontecer. Ela transpõe a parte de baixo, por isso que eu começo com a parte de baixo primeiro. E aí essa transposição aqui garante que vocês não vão contaminar o equipamento de vocês. Aí eu puxo bem aqui e enrolo bem com fita aqui. Claro que essa primeira proteção que eu fiz ali, ela vai ficar, se vocês fazerem isso da forma adequada, não precisa trocar ela toda vez, e ela vai sempre ficar muito parecida. Mesma coisa, eu fiz a orelhinha aqui, e olha que legal, tipo, eu consigo girar o grip e ajustar a minha máquina aqui, entendeu? Outra coisa que é muito importante, que acontece muitos erros, as pessoas usam o cartucho para furar esse buraquinho aqui. Minha recomendação é, utilizem uma tesoura, um objeto pontiagudo, e dê uma leve alargadinha para encaixar o cartucho aqui dentro, porque senão vocês enfiam um plástico lá para dentro e acabam trancando a máquina. Beleza? Então essa aqui é a forma mais adequada para vocês protegerem o equipamento de vocês, e ele é bem genérica para a maior parte das máquinas PEN, beleza?